Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Gente. Obrigada por me acompanhar aqui nesse programa, dedicado a falar sobre gestão de pessoas, sobre o mundo corporativo, sobre comunicação e reputação. Se é a sua primeira vez por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou a André Espírito Santo, sou estrategista de comunicação, sou jornalista e sou uma apaixonada por gestão de pessoas. Para seguir acompanhando o nosso conteúdo, nós estamos aqui no 6º episódio do Papo de Gente. Antes a gente estava com Manchete Insights, mas para você seguir a nossa trilha de conhecimento aqui no YouTube, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e toda semana a gente publica um novo programa, trazendo pessoas interessantes, assuntos interessantes. E hoje eu quero trazer para vocês, quero apresentar um convidado muito especial. Aliás, eu sou até aluna dele, ele é tão especial que eu sou aluna dele. É o Lucas Gomes, da Onda Skin, para alguns, Doutor Onda. Seja bem-vindo, Lucas. Muito obrigado pela oportunidade, Andréia. É muito legal quando a gente já acompanha o trabalho de um do outro há tanto tempo e consegue marcar um encontro tão legal quanto esse. Muito obrigado mais uma vez aí para todos que estão ouvindo. Estou super animado para compartilhar com vocês um pouco da minha experiência ao longo desses 7 anos de Onda Skin, criando o conceito do influenciador corporativo e liderando a popularização desse conceito aqui no Brasil. Bom, eu vou começar perguntando para você, como acompanho o seu conteúdo, né, como sou sua aluna, eu reparei que você tem uma formação bastante eclética, Lucas. Você trabalhou numa empresa que faz prospecção de petróleo, você tem uma formação bastante eclética. O que levou você a fundar a Onda Skin e direcionar justamente para relações públicas digitais, a conteúdo, né, digital e hoje, né, LinkedIn? O que levou você para essa onda aí? A história é muito longa, mas eu vou tentar resumir em alguns poucos minutos aqui, né? A primeira coisa que passa na minha cabeça é aquela frase do Steve Jobs de que é muito fácil conectar os pontos olhando para trás, mas não tão fácil quando a gente está ali no meio do momento de tomar a decisão, né? Na verdade, o meu primeiro emprego foi com 16 anos como fotógrafo freelancer. Eu sempre fui apaixonado por comunicação, né? Eu lembro que lá na escola, foi fazendo teatro na escola, aula de teatro na escola, que eu me encontrei assim como comunicador. Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva quando eu era criança, e aí me encontrei como comunicador, fotógrafo freelancer, videomaker freelancer. Entrei na faculdade de administração. Eu tenho um perfil muito curioso, né? Que às vezes eu busco para colaboradores na minha empresa Onda Skin e não encontro. Eu sou uma pessoa muito metódica, muito controladora, mas ao mesmo tempo muito extrovertida, que tem uma capacidade criativa também razoável, assim, sabe? Que são duas coisas opostas que se equilibram. Então, se na fotografia eu pude assim dar vazão a meu lado artístico, na administração foi que eu me encontrei como assim, sabe, empreendedor, gestor e líder, né? Então, da fotografia fui para a administração, da administração eu trabalhei com finanças, de finanças eu comecei a Onda Skin, né, que na verdade era uma empresa de conteúdo voltada para um nicho do surf, que eu sou atleta profissional também, eu também tenho esse lado esportista, atleta, né, e que está sempre comigo até hoje. E aí, a gente sempre foi uma empresa muito fundada na comunicação, no conteúdo, né, no início, nesse nicho do skimboard, né, que é um nicho dentro do surf, e aí a gente alcançou a referência ali, o top of mind, e um impacto muito grande nesse mercado ali em 2016. Só que eu percebi que era um mercado ainda muito imaturo, muito iniciante. Eu precisaria expandir o mercado para, de fato, conseguir viver do skimboard, do conteúdo dentro desse mercado. Foi aí que o mundo B2B me atraiu, assim, quase que me sugou para dentro, né?
o mundo corporativo começou a enxergar os conteúdos que a gente estava produzindo ali para as mídias sociais em 2016, viu um aspecto de inovação, de entretenimento e de autenticidade que faltava muito no mundo corporativo, né? Nessa transição de mundo que a gente está vivendo aí, 4.0, enfim, 5.0, nessa humanização das empresas, das marcas. Aí a gente começou a caminhar mais para a comunicação corporativa, mas sem perder aquela essência da autenticidade e sem perder aquele olhar estratégico que eu sempre tive por conta desse background, enfim, de administração e tudo mais. Então, evoluir desse modelo que começou a OnTheSkin, começou com um modelo de negócio de produtora de vídeo, né? Só que a gente sempre tinha essa pegada muito estratégica. Evoluir para um serviço que hoje é uma consultoria do influenciador corporativo foi algo natural, porque a gente usou a mesma metodologia que a gente tinha de construção de marcas através de conteúdo, né, para empresas B2B, para conectar com a ponta que faltava, que era o trabalho com as marcas pessoais dos executivos, né, para chegar onde a gente está hoje, em que a gente trabalha com estratégia e presença digital de executivos para alcançar objetivos de negócios de empresas B2B com foco no LinkedIn. Então, assim, essa foi a trajetória que eu realmente não sabia muitas vezes qual ia ser o próximo passo, mas à medida que as coisas foram se apresentando e se encaixando, eu fui percebendo que, na verdade, a minha empresa faz hoje o que eu faço de melhor, que é encontrar, traduzir e comunicar a autenticidade das pessoas de uma forma muito estratégica que gera muito valor para as empresas. Você trouxe uma palavra aqui para nós, no nosso bate-papo, que eu tenho estudado bastante. Na verdade, isso começou um pouco antes de eu conhecer você e conhecer a tua metodologia, que é a questão da autenticidade. As redes sociais, elas trouxeram um portal gigante de comunicação para todos nós, tanto como profissionais, como pessoas mesmo, como seres humanos. E ali existe toda sorte de conteúdo, né? Desde os ostentativos até os que atacam, até aqueles que dá até polícia, né? Porque são para denigrir pessoas, são para destruir a reputação das pessoas. Mas também existe agora a questão forte da reputação para gerar negócios, né? Então, assim, ninguém entra numa rede social como o LinkedIn, e eu arriscaria até dizer mesmo o Instagram, o Facebook, de peito aberto. E por peito aberto, gente, eu quero dizer para vocês que eu entro, coloco foto de biquíni, foto rebolando e tranquila de que o meu empregador vai ficar tranquilo também, vai achar aquilo bonito, e que o meu potencial cliente vai achar aquilo bonito, enfim. Hoje em dia, as redes sociais, quando o Lucas fala de autenticidade, ele não está querendo dizer o super sincero. O super sincero é posar de biquíni, é fazer tudo aquilo que dá na telha sem nenhum filtro. Acredito que o conceito de autenticidade que o Lucas traz assim aqui, assim como outros autores que tratam de autenticidade, é trazer o melhor de si, traduzir o melhor de si na comunicação para gerar conexão e para gerar negócios. Não é isso, Lucas? Sim e não. Eu acho que existe muito espaço para vulnerabilidade, existe muito espaço para os executivos, por exemplo, trazerem mais da vida pessoal deles, porque, querendo ou não, muitos aspectos da vida pessoal reforçam a proposta de valor no lado corporativo, até mesmo da empresa, sabe? Uma das coisas, por exemplo, que eu mais gosto de fazer quando a gente trabalha com os executivos é pensar em conteúdos que conectem os valores da empresa e a cultura da empresa com as crenças e o dia a dia e a história do executivo. Porque, assim, todo mundo sabe disso hoje em dia, é muito claro, né? Não adianta de nada você ter valores ali pintados na parede da empresa se você não vive aquilo na prática. E eu acho que existe muito espaço ainda numa rede profissional como o LinkedIn para a gente trazer esse conteúdo inspirador e educacional até no aspecto pessoal, para que a gente consiga, de fato,
refletir a cultura e os valores da empresa no dia a dia. Agora, é lógico, tudo tem limites, né? Eu realmente não estou falando de você tirar uma foto de biquíni ou de sunga na praia, porque, afinal de contas, você tem ali uma reputação a zelar, existem riscos, de fato, você se expondo como um profissional numa rede como o LinkedIn ou até como o Instagram e tudo mais. Eu mesmo presto atenção nesses pontos, assim, na postura profissional das pessoas que eu vou contratar para a minha empresa, né? Mas eu vejo um espaço muito iluminado, tanto para a autenticidade no conteúdo dos executivos, quanto também para as pessoas demonstrarem mais da sua personalidade no ambiente profissional, o que é algo que há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não era permitido, não era fomentado, não era algo normal. Então, eu acho que a gente está vivendo uma transformação muito grande nessa transição de gerações aí, Boomer, Millennial, Geração Z, que está literalmente bugando a cabeça de muita gente, inclusive a minha, tá? Inclusive a minha. Eu que sou, apesar de estar aqui com a camisa florida e tudo mais, mas eu tenho uma cabeça um pouco conservadora, assim, para a minha idade. E então eu acho que tudo exige um equilíbrio, mas eu realmente acredito nesse caminho da autenticidade como uma forma de diferenciação até entre empresas que só têm discurso e empresas que, de fato, fazem na prática o que elas pregam. Isso que você está falando é muito importante. É um assunto que a gente sempre toca aqui. Todos os meus entrevistados trazem, de fato, a questão da cultura organizacional, dos valores e como isso é aderente à liderança, aos colaboradores, como a gestão de pessoas é influenciada. Na verdade, o nosso bate-papo aqui, ele também tem um olhar para aquilo que a gente vai colocar para fora da empresa, né? Então, como os fornecedores veem aquela empresa, aquele executivo, como os clientes veem aquele executivo, aquela empresa. Será que aquilo que ela diz que ela, né, vende um produto, será alimentos? Será que ela não está tendo processos que contaminem o meio ambiente, espalhem pobreza no seu entorno? Quer dizer, o processo de exploração acaba com o meio ambiente, espalha pobreza no seu entorno e joga para o cliente um produto contaminado, não apenas contaminado no sentido de sujeira, mas contaminado com processos escusos, antiéticos, né? É muito essa aderência de discurso corporativo que a gente tem falado muito na área de comunicação. Eu estou vendo aqui que não é uma exclusividade de projetos de comunicação, mas também ali em redes sociais a gente vê muito isso. Por que que, na sua opinião, por que que tantos executivos agora estão olhando exatamente para isso? Quer dizer, o LinkedIn, eu lembro quando eu entrei no LinkedIn, a gente postava qualquer coisa, eu não postava nada, nem a foto, né? Tem gente que você olha o perfil, nem foto tem. O que que acendeu, na sua opinião, nas pessoas, nos executivos e nas empresas, que luz que acendeu neles que ali podia ser feito negócios e que teria que haver uma transformação no seu posicionamento para que gerar reputação. Que acendeu essa luz, na sua opinião? Na verdade, não foi só um fator, foram uma série de fatores, mas eu vou destacar dois em específico, tá? O primeiro deles é o seguinte: no ano passado, eu tive nos Estados Unidos, no intercâmbio de negócios da Embaixada dos Estados Unidos aqui, representando o Brasil como empreendedor jovem. E eu encontrei um mercado com um volume de ofertas do mesmo serviço muito maior do que o Brasil em vários segmentos. Ou seja, com o advento da internet, a popularização das mídias sociais, a gente passou a ter um custo de produção de serviços muito mais baixo do que o que a gente tinha há 10, 20, 30 anos atrás. Hoje, em vários segmentos, você consegue abrir uma empresa sem gastar R$1, o que antes você precisaria construir uma indústria ou fazer uma série de investimentos, né? Isso faz com que você tenha muito mais oferta e muito mais opções no mercado, e aí você precisa se diferenciar. Não é mais uma questão de
se diferenciar ou não. Você precisa se diferenciar, é uma questão de sobrevivência. Então, esse é um aspecto, né? A competitividade muito mais alta no mercado. É só você olhar, por exemplo, o mercado financeiro nos últimos 5, 10, 20 anos, a transformação que está acontecendo. Só que teve um outro aspecto muito importante ali no lado da demanda, que também está provocando uma transformação muito mais profunda do que a gente consegue perceber hoje, que é justamente essa mudança de comportamento geracional, né? O que um boomer queria, o que um boomer desejava versus o que a geração Z deseja, né? Essas novas gerações, inclusive a minha, millennial, e comportamentos que estão se refletindo para as gerações anteriores, nasceram conectadas na internet. Nasceram perguntando as coisas para o Google, para o ChatGPT, ao invés de precisarem consultar uma enciclopédia. Então, assim, nasceram cheios de recursos. Fica muito mais crítica a decisão de compra, né? Então, você tem, por um lado, tem muito mais opções no mercado e, por um outro lado, você tem um consumidor que é muito mais crítico com relação ao que ele compra, né? E o resultado disso você precisa encontrar maneiras de se diferenciar. No mundo B2B, a diferenciação, né, e todo o processo de marketing e venda sempre foi pensado de uma forma muito funcional, né? Muito baseada no produto, baseada no preço, baseada em diferenciais muito funcionais que vieram da era industrial. Enquanto que hoje a gente tem marcas como o Nubank, né, no segmento financeiro, que se diferenciam sim por conta do produto, mas muito por conta da experiência, muito por conta da marca, muito por conta da personalidade, do tom de voz, da comunicação. Então, as empresas B2B percebem hoje que elas precisam se diferenciar muito além dos seus produtos, né, para conseguirem sobreviver nos próximos 5, 10, 15, 20 anos. E aí, nessa linha de diferenciação além do produto e diferenciação através da comunicação, elas às vezes têm muitas dificuldades, né, em mudarem o estilo de comunicação, porque como que eu vou de uma hora para outra, né, começar a me comunicar como um adolescente fofo, sendo que eu sou uma empresa de assinatura de contratos digitais, né? Então, uma grande forma de humanizar a marca, promover essa diferenciação e até mesmo alavancar a reputação e o relacionamento dos executivos investindo na presença digital dos executivos, que, sinceramente, não é algo tão diferente do que as empresas B2B vêm fazendo há tantos anos. Porque se você for olhar os grandes negócios das empresas B2B, a maioria deles ainda é fechado por conta de relacionamento e de investimento e de reputação dos diretores, dos C-levels dessas empresas B2B. Então, enfim, a pandemia também acelerou todo esse processo de transformação digital, de necessidade de diferenciação no meio digital, né? E fez com que, se a empresa não tivesse um posicionamento muito forte no ambiente digital, nos seus canais digitais, ela rapidamente se tornasse irrelevante. Então, os canais digitais dos executivos e dos colaboradores das empresas hoje são extremamente potentes para evoluir, transformar o posicionamento das empresas, construir relacionamentos estratégicos e também alavancar a reputação dessas empresas no mundo digital. Uma questão que você trouxe agora na sua fala foi a transformação que a tecnologia permitiu no mercado, na forma de fazer negócios e na forma como eu vou falar com diversos públicos. Porque é uma coisa você vender biscoito recheado, que qualquer criança, né, você bota bichinho na embalagem, tudo, mas existem os 50 a mais que também querem biscoito recheado. Existem coisas que você, em tese, antigamente, você só vendia para um público dos 50 a mais, 60 a mais, mas tem o público mais jovem que se interessa pelo produto também. Então, assim, eu acho que isso que você falou é muito importante, porque essa transformação em comunicar, em como gerenciar, o pessoal mais jovem não decide ficar numa empresa por salário mais.
Ali ele olha se realmente a diversidade é respeitada, como é que aquela empresa se posiciona com relação a temas críticos, que possivelmente algumas pessoas que não estão envolvidas nas discussões políticas, de meio ambiente, não se preocupassem no passado. Mas agora isso faz parte, sim. Eu não vou trabalhar, eu, jovem de 20 anos, não vou me conectar a uma empresa que polui o meio ambiente, que joga dejetos no rio, mata os peixes, passa lá na casa do Zezinho, do Huguinho, e acaba detonando com toda a fauna e a flora ali. Não, ele também decide por isso. Acho que as redes sociais elas se tornaram um ponto, uma pedra angular nesse ponto de posicionamento, porque ela permite, não depende só da imprensa, né? Eu sou um profissional que trabalha com assessoria de imprensa, então antigamente a gente fazia coletivas de imprensa, releases, media kits, a gente tinha uma série de estratégias que hoje em dia já não são tão fortes quanto as redes sociais, para provar que a empresa fazia o que ela fazia. Hoje em dia, a rede social ela é um meio que comprova isso ou não. Né? Hoje em dia, é fácil. O consumidor entra na rede social, entra aquele executivo que diz que faz e acontece. Será que ele faz mesmo? Ele entra numa rede social de um executivo de uma empresa e pode facilmente entender ali como é que ele é, traçar uma personalidade, ver como ele se comporta, como é que ele se expressa seus valores, as crenças de vida. E, gente, aqui eu estou falando, não é uma coisa só profissional, não. Isso aqui é vida. Isso se trata de vida, como eu sou, como o Lucas é, como cada um de nós é, como nós fomos criados, como nós interagimos no mundo, o que nós acreditamos, o que nós não endossamos. É muito sobre isso. Exatamente, exatamente. Né? E por que hoje as redes é tão mais fácil você fazer negócio com pessoas do que diretamente com as empresas? Eu vejo um pouco disso no meu trabalho. As company pages, por exemplo, têm páginas muito bem desenhadas, com conteúdo muito bem feito, muito relevante. Mas a tendência mesmo é olhar para as pessoas, para os colaboradores, para os executivos, porque pessoas fazem negócios com pessoas, né? Assim, sempre que me perguntam, né, poxa, eu devo investir mais na página corporativa ou no perfil dos executivos ou dos sócios da empresa, né? O que acontece? Para um pouco e olha o feed do seu perfil do LinkedIn. Rola a tela e começa a contar quantas publicações de pessoas aparecem para cada publicação de empresa que aparece. E começa a olhar, presta atenção na publicação das empresas, se são publicações patrocinadas ou não. O LinkedIn, pessoal, é uma mídia social e o jeito que ele ganha dinheiro é cobrando dos anunciantes em cima da audiência das pessoas. Para o LinkedIn ter audiência, ele precisa mostrar conteúdo de perfis pessoais, de pessoas, né? Se fosse só conteúdo de empresas no seu feed, você ia sair, você ia para uma outra rede social. Então, a grande questão é, se você realmente quiser desenvolver uma estratégia robusta ao redor da página corporativa da empresa, esteja preparado para ter uma estratégia decente de tráfego pago, que não seja só colocar um e-book para as pessoas baixarem. Porque senão, você contar com a distribuição orgânica de uma página corporativa é realmente você, assim, praticamente jogar dinheiro fora hoje em dia, tá? Então, o que eu defendo, na verdade, é que as empresas trabalhem sim a página corporativa, mas inclusive a parte paga, mas trabalhem também o perfil dos executivos. Porque a gente faz, assim, a gente já fez centenas de diagnósticos de empresas, da presença digital de empresas no LinkedIn, tá? De pequenas às maiores empresas do mundo. E
é muito mais normal do que você pensa, André, da gente encontrar perfis de executivos, de sócios dentro dessas empresas que têm muito mais engajamento, muito mais relevância, um público muito mais qualificado do que a própria página da empresa. Sendo que a empresa às vezes não está nem prestando atenção. Nem sabe disso, nem sabe disso. Nem sabe que o ouro que ela tem ali no perfil do executivo que já está pronto. É só publicar o conteúdo ali e já vai ter 10 vezes, 20 vezes. Sumiu sua voz. Sumiu, Lucas, sumiu sua voz. Acabei de ver que meu desconectou. Agora voltou. Agora voltou? Tá. Consegue me Agora ouvir? voltou. Eu não estou Sim, conseguindo te sim, ouvir. perfeitamente. Perfeitamente, estamos te ouvindo. Eu te ouvindo, maravilha. Então, assim, existe esse aspecto do algoritmo, já foi provado. Está tendo interferência. Está tendo interferência. Voltou, mas está tendo interferência. Consegue me ouvir agora? Gente, só um minutinho. Agora sim, voltamos. Já sei o que aconteceu aqui. Então, assim, com relação ao algoritmo, já foi provado que o perfil pessoal tem 10 vezes mais alcance orgânico, 10 vezes mais alcance orgânico do que uma página corporativa. Fora as várias funcionalidades que você tem para enviar convites de conexão, enviar mensagem privada, enfim, várias outras funcionalidades que o perfil pessoal tem, que o perfil de empresa não tem. Mas ainda existe o aspecto ali emocional da questão, né? Que é o de que você falou, pessoas se conectam com pessoas. Então, é simplesmente mais interessante você ouvir o que um executivo tem a dizer do que uma empresa tem a dizer. E as empresas sempre usaram essa estratégia a favor delas, né? Tendo seus embaixadores ali, tendo seu porta-voz e tudo mais. Só que a diferença que as empresas não estão percebendo é que usar a figura e a reputação do executivo produzindo conteúdo para os canais institucionais da empresa é bom, mas usar o canal do executivo que traz os relacionamentos, além da reputação e da expertise, é 10 vezes melhor. E as empresas estão simplesmente deixando isso na mesa. Então, a minha visão é investir nos dois, na marca corporativa e na marca pessoal. Para pequenas empresas, eu focaria primeiro muito mais na marca pessoal, até porque isso vai gerar valor para a marca corporativa se feito da forma certa. Mas, enfim, para empresas de médio e grande porte, aí você já consegue ter uma estratégia mais diversificada e considerar essas duas frentes. O que eu observo também é posicionamentos ainda não acertados, né? Eu acompanho alguns perfis, alguns de multinacionais, e eu percebo que, em muitos casos, a gente já falou sobre isso, sobre conteúdo, né? Uma vez eu falei para você, puxa, Lucas, eu não estou conseguindo produzir conteúdo. Você falou assim, chegamos na dificuldade de todos, né? Continuar e ter a parte de frequência e tal. Eu vejo que algumas empresas que são de grande porte, elas criaram programas de embaixador da marca, mas elas chamam grupos de executivos, produzem conteúdos, às vezes técnicos, né? E distribuem. E o cara só replica. Aparentemente, você vê, foi ele que escreveu, mas não é. Ele tira de uma plataforma, replica e cai como se ele tivesse postado, ele mesmo, né? Não é um compartilhamento. Entretanto, essa estratégia, ela acaba pegando todos os executivos daquela rede, né? Se são 10 executivos, todos os 10 vão postar a mesma coisa. E a autenticidade, que é o que a gente começou o nosso bate-papo de hoje, acaba morrendo na praia. Eu acho que tem uma dificuldade de ser autêntico para as empresas. Acho que quem formula, algumas pessoas formulam essas estratégias de comunicação dos embaixadores da marca de uma forma equivocada, sem humanizar, sem considerar o 5.0, ou até tentando chegar no 5.0, em humanizar, mas ainda engessando o processo. Ó, você vai dizer isso aqui, né? E o executivo acaba replicando aquilo porque é seguro.
Não, a empresa fez, é seguro, não vou perder meu emprego porque não estou colocando nada inadequado, mas também não estou dialogando com quem está comigo. Numa tentativa de reduzir os riscos de exposição causados por você amplificar uma mensagem através da rede dos executivos, muitas empresas acabam cometendo o grande erro de arriscar a própria credibilidade a partir do momento de que eu, que sou o consumidor, ou, enfim, sou um potencial cliente da empresa, vejo claramente que quem está falando não é o executivo. A partir do momento que eu, que estou do lado de fora, vejo que quem está falando não é o executivo, a empresa perde credibilidade. E isso se torna um risco reputacional. Na minha visão, esse é o maior gap, né? A gente tem vários gaps do mercado para conseguir atingir ali um nível de excelência de fato para trazer autenticidade de forma estratégica, construir relacionamento e resultados de negócios a partir dessa estratégia. Mas para mim o principal gap é querer replicar a visão tradicional de gestão de reputação e assessoria de imprensa para dentro de um mundo que é totalmente novo, de um mundo que tem que partir do executivo, porque a gente está falando do perfil pessoal do executivo, do canal digital do executivo. Então, assim, e aí precisa ter mais profundidade, precisa ter mais estratégia, precisa conversar mais com o executivo. E é muito desafiador, porque o executivo, por padrão, ele não tem tempo para dedicar para comunicação. Ele está focado em gerir o negócio, gerir centenas de pessoas, né? Então, não é fácil, é muito difícil, né? Eu vejo esses dois grandes gaps, principalmente nas empresas com background de assessoria de imprensa tradicional, que buscam trabalhar a presença digital de executivos no LinkedIn. É a questão da falta da autenticidade, né? O outro é a questão dos dados, né? Que é se restringir a dados relacionados a alcance, engajamento e dados ali que vêm da indústria tradicional de assessoria de imprensa. Eu acho que esse tipo de desafio vai fazer com que toda a categoria de serviços de relações públicas evolua 10 anos em 3 anos, nos próximos 3 anos, porque realmente é muito desafiador você trabalhar com o perfil pessoal de executivos no contexto que a gente vive atualmente e dentro de uma estratégia de negócios, mas é possível. Não, eu acredito que a própria assessoria de imprensa, ela já está sofrendo uma transformação. Eu falei agora há pouco que coletivas de imprensa, que eram ferramentas poderosas de aproximação do executivo, hoje em dia elas já não se aplicam. Em alguns casos, a gente até desaconselha. Por quê? Porque não tem mais aquela repercussão, principalmente depois da pandemia, o perfil, a parte de assessoria mudou, as relações mudaram. E o LinkedIn também proporcionou uma mudança nessas relações, porque, gente, o maior ativo de um assessor de imprensa é com quem ele tem relações. Ele não simplesmente pega uma pauta e liga para todos os jornalistas, até quem ele não conhece, e fala, publica aí. E aí o jornalista, por obra e graça do destino, publica. Não é assim que funciona. A gente precisa ter relacionamento. O LinkedIn ajudou a gente muito nisso, porque jornalistas que a gente não conhece, que não tem um mailing, que não tem uma aproximação, o LinkedIn proporcionou isso. Mas na mesma linha, depois da pandemia e com a transformação dessa questão em humanizar a liderança, ela trouxe uma outra situação de transformar. Hoje em dia, um release não faz aquele barulho todo que se fazia antigamente. O jornalista entra na rede social, olha aquele executivo e faz o trabalho dele a partir dali. Ele, às vezes, até aborda o executivo através do LinkedIn, né, em mensagem privada, e ali ele vai tocando a pauta dele. Então, houve uma transformação, essa transformação que você diz que acha que vai levar aí um tempo, eu acredito que ela já tenha começado, e isso também vai levar, o cliente de assessoria de imprensa também precisa se transformar.
parar de pensar que vai sair em 1 milhão de meios de comunicação, ele tem que se preocupar muito mais com o posicionamento dele, com o que ele diz, e se preparar para aquilo, inclusive autenticidade. O jornalista não é seu amiguinho, mas ele quer autenticidade, porque ele é um cara preparado para as hesitações, para quando você está mentindo, para a sua parte gestual, para como você se comporta. Uma entrevista nunca é uma coisa que você entra e o cara está desatento. Muito pelo contrário, é um profissional preparado, acostumado, a não ser que você pegue um Foca, né, Lucas? O Foca não dá, né? Gente, Foca é o profissional do jornalismo que acabou de sair da faculdade, está treinando ainda. Mas a não ser que não sejam Foca, todos os jornalistas são bastante treinados para perceber gestual, comportamento e alinhamento de discurso. As redes sociais vieram para isso. O LinkedIn, ele trouxe né, eu não vou nem falar das outras redes, mas o LinkedIn, ele trouxe essa pedra angular, ele trouxe esse pilar importante de cultura, de valores, de posicionamento daquele executivo. E tem gente que não se posiciona, né, Lucas? Eu acho que é um medo do risco mesmo. Exatamente. Se você parar para pensar que, segundo o próprio LinkedIn, só 1% dos usuários ativos do LinkedIn produzem conteúdo de forma recorrente, de forma consistente, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o que os outros 99% estão fazendo que não estão produzindo conteúdo, né? Com certeza, isso representa uma oportunidade muito grande e é um dos principais motivos para a gente ter hoje um alcance orgânico muito relevante no LinkedIn, mas, de fato, esse receio de como se posicionar, esse medo de como se posicionar, essa crítica exacerbada sobre si mesmo e o que os outros vão pensar, é o que está entre muitas pessoas e o objetivo que elas têm de carreira, por exemplo. Quais são os desafios aí do B2B, além dessa questão toda do posicionamento dos executivos, o que você diria ou elencaria como desafios, ou principal desafio para esse segmento, né, o B2B, para se relacionar, para chegar no cliente, para gerar negócios? O que você poderia dizer para a gente aí com base na sua experiência? Isso especificamente através do LinkedIn ou do perfil dos executivos ou de uma forma geral? Isso. Eu acho que vamos falar do LinkedIn especificamente. O maior desafio é que o B2B sempre foi acostumado a olhar para número, quando na verdade, e nas mídias sociais inclusive, quando na verdade deveria estar olhando para a qualidade. Eu estava falando isso agora numa reunião, logo antes de entrar aqui. Você prefere ter um conteúdo viral que alcança 1 milhão de pessoas com nenhuma pessoa dentro do seu perfil de cliente ideal? Ou você prefere ter um conteúdo que alcance 1.000 pessoas, sendo 100 pessoas dentro do seu perfil de cliente ideal? Então, assim, o problema é que essa mentalidade, talvez ultra aritmética ou ultra racional, que foi instaurada pelos modelos financeiros aí, do capitalismo ao longo dos últimos anos, tenha tornado o B2B uma máquina e não necessariamente essa máquina está caminhando para o lugar certo. Então, para mim, na verdade, o que falta é olhar para dados qualitativos dentro dos números que são olhados. Vou te dar um exemplo simples, tá? É aquela questão que você falou do cliente ser educado com relação à expectativa relacionada à assessoria de imprensa, por exemplo. Então, eu sou uma empresa B2B, eu contrato a Onda Skin para trabalhar o perfil do executivo no LinkedIn. Beleza. E aí eu falo, não, legal, o que eu quero que você faça ou, por exemplo, aumente o SSI do executivo, ou transforme o executivo num top voice, ou então aumente o engajamento, aumente o alcance do executivo. Daí eu volto e pergunto, ok, como que isso vai te ajudar nos seus objetivos de negócio? A pessoa não sabe responder. Ela não sabe responder.
Ela acha que vai, mas ela não sabe como. Então, não existe uma relação ali direta entre impacto em negócios e volume de engajamento, por exemplo. Só que aí, onde que está a diferença? Quando você constrói uma estratégia para o perfil do executivo no LinkedIn, que é baseada, por exemplo, no perfil de cliente ideal da empresa, na proposta de valor da empresa, conectando com a narrativa do executivo, você consegue construir uma rede extremamente qualificada dentro do perfil de público-alvo da empresa, você consegue ter alcance e engajamento do público que tem, de fato, potencial de compra dos serviços da empresa, e você consegue, inclusive, medir e mapear a jornada de decisores que representam o perfil de público de clientes ideais dessa empresa, que é algo que a gente faz hoje na Onda Skin. Mas, de fato, o mercado ele está anos-luz para trás dessa realidade que, na minha cabeça, deveria ser uma realidade muito mais natural. Não tem como você pensar uma estratégia de negócios sem você ter foco na proposta de valor da empresa, no público-alvo da empresa. É tão simples quanto isso, tá? E aí, o outro ponto de desafio que as empresas têm elas olham muitas vezes o perfil do executivo como uma mina de ouro. Poxa, ele tem relacionamentos que são estratégicos, ele tem reputação, ele tem expertise, tem conteúdo relevante. Legal. Só que essa estratégia mora num lugar bem diferente das outras estratégias de marketing, de vendas e de negócio. Então, na verdade, a gente vem percebendo nos últimos anos que os clientes que têm mais sucesso de negócios com as nossas estratégias, alavancando o perfil dos executivos no LinkedIn, são os que a gente consegue ter a liberdade de conectar o perfil do LinkedIn com outras estratégias de negócio, integrar de fato essas estratégias de negócio, né? Com eventos, com a própria prospecção ativa, com podcast, com outros canais de conteúdo, e assim a gente consegue, de fato, impactar a jornada de compra desse decisor B2B. Ah, sim, então, não é olhado como um canal único, tipo, tem desempenhar bem aqui, ele se integra com outras estratégias, outras coisas que a empresa está fazendo, outras oportunidades que a empresa esteja gerando de negócios, né? Você falou de eventos, por exemplo, e isso, então, é um 360, né? É um LinkedIn 360, ele conectado com todas as outras estratégias. É isso aí, isso aí. Mas isso precisa realmente ter um bom estrategista. Eu vejo que a rede social ela trouxe um elemento perigoso na cabeça das pessoas. Quem não é estrategista, quem não procura se informar, quem não procura se educar a respeito, é justamente a caça ao like. E não ter estratégia mesmo, sabe? Ah, hoje eu vou postar sobre a caneta azul, amanhã eu vou postar sobre a planta, e vai aleatoriamente. Ah, eu tenho X seguidores, eu tenho isso, eu tenho aquilo. São pessoas que nem mesmo conhecem o algoritmo. Eu gosto muito de rede social, mas eu confesso a você que eu vejo muitas essas mudanças de algoritmo, que não são poucas e estão cada vez menos espaçadas, elas provocam um efeito em mim do seguinte: você falou que você é controlador, eu acho que eu também sou. Eu sempre quero esse conteúdo onde ninguém pode mexer. Você pode consultar, mas você não pode derrubar. E lá eu defendo o site, o blog, que são mídias, gente, são mídias próprias, são casas próprias das empresas. Então, no seu site, no seu blog, você tem o domínio do conteúdo e você não tem o algoritmo para tirar aquilo. No LinkedIn, existem conteúdos que duram 24 horas, como podem durar a vida toda, né? Artigos, principalmente. Mas eu confesso a você que é um desafio para a gente traçar estratégias quando você olha só mesmo a rede. A rede, eu acho que trouxe esse frio na barriga, entende? De que, amanhã o meu conteúdo pode não estar, ou eu tenho que conseguir X mil pessoas. De vez em quando eu me pego nessa armadilha, eu tenho poucos seguidores. Não gosto de pensar dessa maneira. Mas é uma armadilha que pode pegar as empresas também, né? Por que o perfil do Lucas tem 39 mil pessoas, seguidores,
e enquanto de outros tem 100 mil, outros têm 1.000, enfim. Não sei se todos os seus seguidores são qualificados, acredito que sejam, uma boa parte delas seja qualificada, porque você tem alunos, você tem clientes, você tem ex-clientes, você tem parceiros, né? Você espalha seu conhecimento. Agora, existem perfis que não conseguem fazer tudo isso, sem propósito, Sim, né? com certeza. Você alinhar a sua estratégia ao seu objetivo e integrar os canais ali de marketing é fundamental para o sucesso de qualquer estratégia de marketing B2B, né? Então, com certeza. E a questão dos caça-likes é muito verdadeira. Às vezes, assim, acontece até comigo, porque realmente é um aspecto meio psicológico da coisa, sabe? Às vezes eu faço uma publicação e fico ali alguns segundos esperando, será que alguém vai curtir e tal? Porque é uma coisa meio psicológica, assim, de que a gente quer ser aceito pelas pessoas, pela comunidade e tal, mas depois passa e eu vejo que não tem nada a ver com a minha estratégia de negócio, né? Então, simplesmente publico e vou fazer outra coisa. Quando eu fiz o curso do Lucas, uma coisa me chamou a atenção, a metodologia que o Lucas usa, que é a Onda Spin desenvolveu para que nós possamos nos posicionar adequadamente no LinkedIn, ela traz muito da questão humanizada. Eu me incomodava muito de postar coisas sobre mim, e o conteúdo, a autenticidade, aquilo que traz para gerar negócios, para fortalecer a rede, na metodologia que o Lucas, que é a Onda Skin propõe, é justamente a questão da humanização, que é tão difícil da gente trazer hoje em dia. Ou alguns humanizam demais, ou outros desistem no meio do caminho, né? Eu queria que você desse umas dicas para quem está assistindo para a gente, o que ele poderia fazer para se posicionar adequadamente, um perfil ideal no LinkedIn. A gente está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu queria que você deixasse um pouco dessa experiência aqui do perfil ideal. Como eu construo um perfil ideal no LinkedIn? Legal. O perfil junto com o posicionamento, é o primeiro passo da nossa estratégia, que tem 5 passos, né, da metodologia influenciador corporativo. Mas com relação ao perfil, o primeiro ponto é você se perguntar qual é seu objetivo. Tudo que você fizer vai ser orientado a isso. Se o seu objetivo no LinkedIn é gerar negócios, seu perfil não deveria ser um currículo, deveria ser uma landing page, deveria ser um reflexo da proposta de valor da sua empresa, né? Então, assim, trazendo algumas dicas práticas, né? As 3 principais partes ali do seu perfil são o título, que é a headline, o sobre, que é a bio, aqui que todo mundo erra, e a experiência profissional, né? Então, o título, que é a headline, precisa refletir a sua proposta única de valor, junto com algumas palavras-chave do seu mercado, do seu negócio. O seu sobre, você tem que conseguir conectar a narrativa da sua experiência e sua perspectiva de mercado com a proposta de valor da sua empresa, os diferenciais, e aí ter uma chamada para ação. E na sua experiência profissional, você também pode deixar claro não exatamente o que você faz, mas como a sua empresa pode ajudar aquela pessoa que está lendo, né? Então, você mudar essa mentalidade de, opa, meu objetivo no LinkedIn é de negócios, e você olhar o seu perfil do LinkedIn como assim, olha, eu sou o meu público. O que eu preciso saber para estar pronto para contratar ou ir para uma reunião com o André ou com o Lucas, né? Então, essa é a grande perspectiva que precisa mudar na mente de muitas pessoas. O que você anda lendo, Lucas? Qual é o seu livro atualmente? Nenhum. 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 Tem muito tempo que eu não leio nenhum livro, na verdade. Eu gosto muito de conversar com pessoas. Então, eu estou sempre em contato com as maiores referências dos segmentos que vão me ajudar enfim, enfrentar os desafios que eu tenho hoje, né? Então, pode chamar de mentoria ou só de networking, ou enfim, encontrar com amigos que são muito bons no que eles fazem.
Então, eu ouço mais podcasts, eu acompanho mais a minha rede mesmo no LinkedIn, e a própria comunidade influenciador corporativo, né? Que é um grupo no WhatsApp gratuito que tem mais de 900 membros ali, que são executivos que querem trabalhar suas presenças digitais. Eu acabo aprendendo muito com o pessoal também. Então, eu prefiro, assim, eu não gosto, eu sou um pouco, assim, acelerado, né? Então, eu não gosto muito de parar para ler e tudo mais. Eu prefiro me rodear de especialistas nos desafios que eu tenho, porque evoluir se torna um processo natural, né? É aquela história de ser a pessoa mais burra da mesa, né? Eu estou constantemente trocando de mesa para ser a pessoa mais burra da mesa que eu estou sentando, e à medida que eu vou aprendendo, eu vou compartilhando também meus ensinamentos e inspirando o pessoal ao longo do caminho. As mesas corretas nos proporcionam bons caminhos. Se a gente quer, ah, percorrer bons caminhos, se a gente quer passar para outros níveis, a gente precisa percorrer várias mesas, e as mesas certas. É isso aí. É isso aí, né. Lucas, você quer deixar algum recado para o pessoal? Quer ressaltar mais alguma mensagem antes da gente se despedir? Foi um prazer encontrar com você aqui. O Lucas é um cara super ocupado aí. Te agradeço muito você ter aberto esse espaço para essa sua aluna, para essa sua seguidora. Mas queria que você deixasse um recado final para o pessoal, sobre o LinkedIn, sobre posicionamento, sobre dificuldades aí, desânimos, né? "Ai, estou desanimado, LinkedIn, não tenho tempo para postar, não sei o que postar". Uma palavrinha do Lucas para esse pessoal. Eu não vou deixar um recado final, vou deixar um desafio final para quem está escutando a gente ou nunca publicou no LinkedIn, ou então está há muito tempo sem publicar. Termina esse podcast agora e aí grava um áudio contando a história mais impactante da sua vida, a história mais transformadora da sua vida, que realmente moldou a forma com que você enxerga o mundo. Grava esse áudio, transcreve ele e publica no LinkedIn. E olha, depois você se conecta comigo no LinkedIn, fala que fez o desafio, eu vou lá olhar sua publicação e me diz o que aconteceu depois, tá? Porque o poder do networking, o poder de você ativar a sua rede, o poder de você estar presente, de você ser relevante para as pessoas, é algo que se acumula com o tempo como bola de neve e transformou minha vida, transformou minha carreira. Então, esse é o desafio que eu tenho para vocês hoje. E, claro, se quiserem saber mais sobre a Onda Skin, tanto o nosso serviço de consultoria para empresas B2B, trabalhando a presença digital de executivos para objetivos de negócio, basta acessar o site da Onda Skin, ondaskin.com, ou me encontrar no LinkedIn, né, como Lucas Gomes, Dr. Onda, e me mande uma mensagem, que vai ser um prazer conhecer mais aí da empresa de vocês, de como a gente pode alavancar e amplificar a mensagem e os diferenciais da empresa de vocês através do LinkedIn. Muito obrigada, Lucas, mais uma vez. A você que acompanhou o nosso programa até hoje, o meu agradecimento. Toda semana a gente está aqui se encontrando. Foi uma satisfação imensa contar com a sua presença aqui, na entrevista do Lucas. Eu sou um pouco suspeita, porque desde que eu acompanho o Lucas, desde que eu fiz o curso do Lucas, eu utilizo muitas das coisas que o Lucas fala, e de conteúdo para replicar aí também um pouco daquilo que eu acredito em comunicação, em termos de rede social. É uma grande referência, espero que vocês se conectem com ele. Eu vou deixar aqui depois o LinkedIn dele, né, no nosso post, mas espero que vocês se conectem, bebam dessa fonte que é incrivelmente moderna, atualizada, e ele é muito aberto, viu, gente? Ele é muito generoso para conversar, para se conectar. Então, até o próximo programa. Muito obrigada. Até mais.